Tribuna Virtual, que é uma ferramenta de comunicação produzida aqui pela Rede Alesp durante a pandemia do novo coronavírus, garante aos parlamentares um espaço com assuntos de interesse da população. Vamos às regras? Deputados serão inscritos via chat antes do início. Terão 10 minutos livres. O apresentador irá informar que o tempo estará terminando quando faltar 30 segundos e deverá interromper a fala. O deputado que tiver conexão estável e se houver interrupção por completo, poderá voltar após o orador que estiver usando a tribuna e encerrar a sua fala. Caso sobre tempo dentro das 2 horas previstas e não haja mais oradores inscritos, será permitida a reinscrição limitada a apenas um reingresso. E a gente já tem um deputado inscrito, o deputado Adalberto Freitas, do PSL. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo ao Tribuna Virtual. Deputado, o senhor me escuta? Estou ouvindo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, boa semana. Thaíra, saúdo você, agradeço a você e todo o pessoal aí da Rede Alesp por estar participando mais uma vez da Tribuna Virtual, esse importante canal que nos mantém conectado aí com as nossas ações e com a população da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Tá certo, deputado. E o senhor pode usar aí os seus 10 minutos no Tribuna Virtual. Olá. O senhor pode usar seus 10 minutos já. Eu estou com eco. Tayane? Tayane? O senhor não está me ouvindo, né, deputado? A gente vai restabelecer a conexão com o deputado Adalberto Freitas, do PSL. Enquanto isso, a gente vai de notícia. A CPI da Covid, que investiga as possíveis omissões do governo federal na gestão pandêmica da Covid-19, tem uma das principais semanas de trabalho. Além do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também fala o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A audiência com o general da reserva na quarta-feira, dia 19, é a mais esperada desta semana. Dos 4 ministros que comandaram o Ministério da Saúde durante a pandemia, Pazuello foi o que ficou mais tempo no cargo. E ele estava no comando na pasta quando a farmacêutica Pfizer fez uma oferta de 70 milhões de doses de imunizantes ao Brasil, segundo o presidente regional da empresa na América Latina. O deputado Marcos Damasio, do PL, fez uma reunião com autoridades de Biritiba Mirim e o superintendente do DAI, o Departamento de Águas e Energia Elétrica, Francisco Loduca, onde ficou decidido que uma equipe técnica vai à cidade para fazer um estudo técnico de limpeza e desassoreamento do rio Itaim. Não estava previsto, mas também ficou decidido que o DAI fará uma análise para incluir no Fundo Estadual de Recursos Hídricos a limpeza do rio, que garantiria a verba para o ano que vem. O que se espera com essas ações é evitar enchentes que prejudiquem os moradores da região. Vamos ver se a gente já tem o deputado aqui? Deputado Adalberto Freitas. Oi, Tayane. Agora está ouvindo bem, Tayane? Estou sim, estou ouvindo bem. O senhor já pode fazer agora conectou bem. Isso, o senhor Muito já obrigado, pode fazer uso, então, dos seus 10 cumprimento minutos. você e a todos os ouvintes aí, aos telespectadores aí da TV Alesp e do programa que estamos aqui, a Tribuna Livre. Muito obrigado. Gostaria de começar a semana, como todos aí, né? Tivemos ontem a notícia muito ruim, logo pela manhã, né? Sobre o falecimento do nosso prefeito, Bruno Covas, após uma corajosa batalha pela vida. Esse jovem político de 41 anos fez história em São Paulo, honrou a memória do seu avô, Mário Covas, um grande amigo que vai em paz, que Deus conforte o coração dos familiares e amigos. Grande parceiro meu, vou colocar aqui algumas imagens que eu tenho dele como um grande amigo meu.
Tayane, está conseguindo compartilhar a tela aí, Tayane? Com a primeira tela, sim, do seu slide, deputado, se o senhor quiser ir passando já para os próximos. Tá, sim. O próximo slide, aí eu conversando. Está dando para ouvir a segunda tela? Está dando sim. Tá bom, obrigado. E isso aí, durante a campanha do nosso prefeito falecido, e aqui quando estive com ele, também em campanha política, junto com também meu amigo, vereador, hoje prefeito, Ricardo Nunes, que desejo aí que tem aí um bom mandato aí frente à Prefeitura de São Paulo. Agora, eu gostaria de falar de outra situação também, que lançamos, né? Aqui, nós publicamos agora, lançamos a Frente Parlamentar de Combate à Fome, que foi publicado no Diário Oficial do dia 3 de maio, através do ato 22 de 2021, foi assinado pelo presidente da Alesp, deputado Carol Pinatari, que autorizou a criação da Frente Parlamentar de Combate à Fome, uma proposta por mim apresentada e qual sou o coordenador. A criação dessa Frente Parlamentar de Combate à Fome é extremamente importante porque esta é a necessidade mais urgente da população, que já tinha dificuldades alimentares e que se agravou com a consequência dos efeitos da economia da pandemia. É fundamental que o Parlamento de São Paulo se dedique a buscar alternativas e propostas para reduzir e resolver esse problema. Quem tem fome tem pressa. Então, conto aí com o apoio de todos os parlamentares aí nessa nossa frente, para a gente poder minimizar todos os problemas que o pessoal mais da periferia estão passando aí, problema de fome mesmo, que as pessoas não estão conseguindo mais ter alimento na sua casa. Eu tenho certeza que todos os parlamentares que me ajudaram a criar essa frente, nós vamos me apoiar e nós vamos ter um total de adesão da maioria de todos os parlamentares aqui da Assembleia. E finalizando, Tayane, eu quero falar a respeito de deixar registrado aqui, participei na sexta-feira passada do ato de filiação, a convite do PSDB, participei do ato de filiação do meu amigo de longa data, o vice-governador Rodrigo Garcia, que a partir do dia 14, né, se integrou ao Partido Social da Democracia Brasileira, PSDB. Então, eu quero agradecer aí ao convite por ter participado desse importante evento, além do vice-governador Rodrigo Garcia, que me convidou, o governador João Dória, o presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari, e o chefe da Casa Civil, Cauê Macris, além do secretário do governo, o Marco Vignoli. Agradeço a todos, desejo boa sorte aí ao nosso vice-governador Rodrigo Garcia, dê tudo certo aí agora nessa mudança de partido. Por enquanto é isso, desejo aí a todos uma excelente semana de trabalho, agradeço mais uma vez aí a Rede Alesp por esse importante canal de comunicação que a gente consegue levar o nosso mandato aí, o que nós estamos fazendo, um balanço do nosso mandato, nossas ações para a população da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Muito obrigado a todos e uma excelente semana e que Deus abençoe a todos. Obrigada, deputado. E agora a gente já está com o segundo inscrito aqui no Tribuna Virtual, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos e a todas, deputados, deputadas, telespectador da TV Assembleia. Vejo aqui o deputado Freitas, que acabou de fazer uma intervenção, quero fazer uma saudação a Vossa Excelência e dizer que eu acabei de chegar há pouco de uma manifestação, de um ato democrático, pacífico, com todos os cuidados em relação à prevenção do coronavírus, dos servidores e das servidoras da Fundação Casa, que estão sendo vítimas da retirada de direitos e benefícios. Em plena pandemia, inacreditável, em plena pandemia, a Fundação Casa está ameaçando retirar ou diminuir os valores do vale-refeição dos servidores e do plano de saúde. Olha que absurdo, as pessoas, os servidores trabalhando, se expondo, se contaminando,
já foram mais de 40 mortes entre os servidores da Fundação Casa e, no entanto, o governo, de presente, entrega esse presente. Olha, ameaça de corte do vale-refeição, da alimentação dos servidores, do plano de saúde, da redução do plano de saúde. Sem contar que os servidores da Fundação Casa já estão há muitos anos com os salários defasados, arrochados, né? O plano de carreira não é cumprido, evolução funcional, enfim, há muitos anos que eu venho acompanhando a luta dos servidores da Fundação Casa e a situação lá só piora porque os governos não investem na valorização e na dignidade desses servidores. Eles estavam fazendo um ato importante lá na frente da Fundação Casa, da direção. É grave a situação, gente. Eu sempre apoiei a luta e vou continuar apoiando a luta desses servidores, desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Na sexta-feira, eu estou organizando uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Eu convido todos os deputados e deputadas para participarem, em apoio aos servidores da Fundação Casa. Já pedi a convocação também do presidente da Fundação Casa nas comissões pertinentes da Assembleia Legislativa. Então, todo o nosso apoio aos servidores e servidoras da Fundação Casa. Quero ainda dizer que nós ficamos perplexos com o que estava acontecendo e até hoje de manhã eu ainda tenho notícias de algumas regiões da nossa região, deputado Freitas, ali da Capela de Socorro, Grajaú e Parelheiros. A região ficou aí 2, 3 dias sem água, toda aquela região do Grajaú, Cocaia, Cantinho do Céu, Gaivotas, vários bairros da região ficaram sem água durante 2 ou 3 dias, sem nenhuma justificativa. Eles não avisaram a população que ia faltar água. Em plena pandemia, a água é um fator essencial de manutenção da higiene, da saúde, principalmente nesse momento. A água é vital para as pessoas se protegerem também do coronavírus. E faltou água, e a população não foi avisada, não ficou sabendo de absolutamente nada. Nós fizemos algumas gestões, algumas interferências, só agora me parece que começou a voltar, mas eu estou fazendo mapeamento, né, com as pessoas desses bairros que eu citei, de outros bairros também, para ver se a situação já foi regularizada, mas é de uma irresponsabilidade muito grande não avisar a população, é de um descaso, de um desrespeito com a população que paga impostos, né? Se fosse a população dos Jardins, tenho certeza que a Sabesp faria um grande comunicado, até pela grande imprensa, né? Daria um jeito de comunicar que houve algum problema em alguma adutora, que, enfim, algum problema técnico, mas como é na periferia, como é no Grajaú, como é no Cantinho do Céu, como é lá no Parque Residencial Cocaia, né, como é no São José, como é, enfim, nos bairros pobres da periferia, Sabesp não está nem aí para isso, não comunicou à população, um absurdo total. Nós estamos cobrando, eu cobrei já imediata regularização da situação e nós vamos continuar acompanhando até que todas as casas tenham tido acesso ao fornecimento de água. A Sabesp não pode tratar a população dessa maneira, tem que informar, tem que ser transparente, não é porque a população é pobre, porque a população mora na periferia, que ela não merece esclarecimentos. Tá? A Sabesp é uma empresa pública ainda, né? Embora queiram privatizá-la, tem um movimento em curso para que ela seja privatizada, mas aí é uma empresa pública e ela tem que, e de qualquer forma também, mesmo que não fosse pública, seria uma concessionária do Estado, ela tem que ter transparência e informar a população, né? Então, queria fazer esse registro aqui e dizer que nós vamos continuar acompanhando e cobrando providências imediatas em relação à regularização do fornecimento de água em toda a região do Grajaú, Parelheiros e Capela do Socorro. Quero ainda aproveitar, como sempre faço, esse espaço para continuar cobrando aqui a aprovação do nosso PDL número 22 de 2020, que acaba com o confisco dos aposentados e pensionistas. A situação continua só se agravando,
a situação de sobrevivência dos nossos aposentados e pensionistas hoje é grave. Eu já tenho dito aqui que os nossos aposentados estão com dificuldade de comprar o alimento, o remédio, de fazer os tratamentos médicos, a fazer as terapias, porque muitos estão adoentados, estão com dificuldades de pagar os seus planos de saúde, até mesmo o IANSP, que não está funcionando porque o governo não investe mais um centavo no IANSP, alegando que agora aprovou o PL 529 e não tem mais nenhuma obrigação, que é um verdadeiro absurdo que nós já questionamos, inclusive. Agora nós temos que resolver essa situação. A Assembleia Legislativa tem que tomar atitude, tem que aprovar o PDL 22 e acabar, de fato, com esse confisco, com esse assalto, com esse roubo, né, que tem prejudicado imensamente todos os aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo. Também quero aproveitar ainda, aqui o pouco tempo que me resta, para dizer do nosso apoio, da nossa luta, defesa da derrubada do veto ao projeto que garantiu no Congresso Nacional para todo o Brasil a internet gratuita nas escolas públicas do Brasil. O projeto foi vetado, nós aprovamos o projeto do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, e o Bolsonaro vetou o projeto. Olha que absurdo, né? O momento em que nós mais precisamos de conectividade, de acesso à internet para o controle, para o ensino remoto, o Bolsonaro simplesmente vetou o projeto. E há um amplo movimento no Brasil pela derrubada do veto desse projeto de lei. E também manifestado nosso apoio à luta que está sendo travada no Senado Federal contra a aprovação do PL 5595, que representa a farsa da educação, da essencialidade da educação. Essa farsa que eles inventaram de transformar a educação em atividade essencial. Na verdade, é uma proposta apresentada pelos bolsonaristas no ano passado, que foi copiada aqui plagiada pelo Dória, que inclusive já publicou o decreto, tornando a educação atividade essencial no Estado de São Paulo, mas para criar um instrumento jurídico para pressionar as prefeituras do Estado de São Paulo a voltarem com as aulas presencial e a tentar neutralizar o direito de greve dos profissionais da educação. Então, todo o nosso repúdio a essa proposta, né, que eu falo que é a farsa. A educação é mais do que essencial, ela é uma prioridade, é um direito subjetivo garantido pela Constituição Federal e pela LDB, né? Serviço essencial já é regulamentado por lei federal, e é aquele serviço que ele é essencial porque ele, através dele, se garante a vida, a segurança e a saúde das pessoas. Não tem nada a ver com a educação. A educação é prioridade, é importante, mas ela tem um outro aspecto que a gente pode depois discutir com mais detalhes. Então, eu queria falar desse nosso comprometimento, dessa nossa luta, do nosso engajamento com essa luta. E eu já apresentei o PDL para revogar o decreto do Dória aqui em São Paulo, que tenta obrigar as escolas a abrirem as suas portas, mesmo com as pessoas morrendo. São Paulo já tem 100 mil pessoas mortas. Olha que absurdo. No Brasil tem uma média de 2.000 pessoas mortas, e mesmo assim o governo insiste na abertura das escolas. Para nós, escola fechada é vida preservada, e para nós, aprendizagem se recupera, a vida nunca mais. Muito obrigado. Obrigada, deputado. E agora a gente está com a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Boa tarde, deputada. Boa tarde, deputada. Boa tarde. Boa tarde a todo o pessoal da Rede Alesp, os colegas que participam dessa tribuna, as pessoas que nos acompanham. Primeiramente, quero dar os meus pêsames à cidade de São Paulo, todos os cidadãos paulistanos, em especial aos parentes e amigos do prefeito Bruno Covas, falecido nesse domingo, seu filho, primordialmente, né, um adolescente muito próximo ao pai. Então, fica aqui o meu registro, né, de pesar por essa perda de uma pessoa tão jovem,
depois de tanta batalha, né? Fica aqui também o reconhecimento pela coragem do prefeito em enfrentar a pandemia e a doença ao mesmo tempo. Dito isso, quero passar um pouquinho da programação da semana. Hoje pela manhã nós tivemos o Colégio de Líderes e ficou deliberado que amanhã, na parte da manhã, vamos votar os PDLs, ou seja, os projetos de decreto legislativo que garantem a isenção de ICMS para insumos na área de saúde, para as instituições que são contratadas pelo SUS, clínicas de hemodiálise, aquelas filantrópicas que não têm o nome Santa Casa, né, que por isso foram prejudicadas no ano passado por uma série de decretos do governador. Então, esses PDLs eles vêm para corrigir os erros praticados na área da saúde no ano passado, erros esses que ensejaram aumento de imposto, quando o próprio governador tinha dado a palavra de que isso não aconteceria. Todas as bancadas estão unidas para aprovar esses PDLs. Então, acho que é uma conquista de vários deputados que se manifestaram na tribuna, oficiaram, eu fiz isso, inclusive, várias vezes, ter essa isenção na seara da saúde para que a nossa população possa ser bem atendida, né? Tanto no que concerne a Covid-19, mas também as outras doenças, porque as outras doenças seguem existindo, seguem acometendo muitos cidadãos. Na parte da tarde, amanhã, será objeto de deliberação no plenário uma PEC de autoria do deputado Edmir Chedid, que permite que as emendas voluntárias sejam pagas de fundo a fundo, sem a realização de convênios. Eu fui muito crítica a essa PEC na CCJ, levantei uma série de questões técnicas, como, por exemplo, qual será o impacto dessa PEC na saúde. A LDO já chegou na casa, chegou com a previsão de que pelo menos 50% das emendas impositivas dos deputados poderão ser encaminhadas à área de saúde, e essa PEC prevê que os deputados terão que trabalhar com 70% das emendas impositivas para infraestrutura, aquisição de equipamentos, e apenas 30% para custeio. E não está escrito nem na PEC, nem na LDO, como é que nós vamos conciliar essas duas formas de encaminhamento das emendas. Um dos argumentos que vem sendo utilizado a favor da PEC é que vai acabar com tanta burocracia. Porque, por exemplo, houve emendas impositivas que foram indicadas em 2019, tanto por deputados da base como da oposição, como independentes, que é meu caso, que ainda não foram pagas, que tem uma burocracia muito grande. Então, o argumento dos colegas de que vai acabar com essa burocracia, ele é real. O problema é o seguinte, quem faz essa burocracia é o governo, é o executivo, por meio das próprias secretarias. Porque nós sabemos que existem emendas voluntárias, eu não trabalho com elas, mas há quem trabalhe, que são pagas praticamente imediatamente. Então, se o Poder Executivo quiser pagar as emendas que são indicadas para santas casas, para fazer uma reforma numa escola, para fazer uma reforma num centro cultural, o Poder Executivo pode pagar. Então, a burocracia ela é imposta pelo Poder Executivo. Então, agora está se utilizando o argumento de que tem que acabar a burocracia para aprovar uma PEC que ninguém consegue com clareza explicar qual vai ser o impacto dela na saúde. Tá? Então, hoje no Colégio de Líderes, de forma respeitosa, na condição de líder do PSL, eu já disse que vou verificar, ou seja, pedir para que os votos sejam nominais, né, a votação da PEC. Eu respeito o colega que propôs, respeito os colegas que estão apoiando para acabarem com a burocracia, mas eu entendo que se houvesse vontade do Poder Executivo, poder-se acabar com essa burocracia, independentemente da aprovação da PEC. Também no Colégio de Líderes tivemos uma notícia que eu considero positiva. Na semana que vem, terça-feira e quinta-feira, entre 8h30 da manhã e 11 da manhã, os senhores prefeitos e os senhores vereadores participarão de audiências públicas com os deputados para debater o projeto do saneamento, tá? Que é um projeto que a gente já vem analisando há algum tempo. Houve uma audiência pública na semana passada,
mas muitos deputados, eu inclusive, sugerimos que prefeitos e vereadores fossem ouvidos, porque esse projeto divide o Estado em grupos, que serão grupos em que haverá uma governança, eles chamam de interfederativa, mas uma governança única para tratar da questão do saneamento. Então, nada mais justo do que ouvir os prefeitos, ouvir os vereadores dessas muitas cidades. Lembrando que nesta semana, quarta-feira, haverá uma audiência pública para tratar da questão do soro anti-Covid. O soro anti-Covid tem sido uma luta minha em especial, mas de muitos de nós, desde dezembro do ano passado, quando eu descobri que o soro existe. Em dezembro, o soro já estava pronto. Eu acabei de receber, mencionei na semana passada que tinha recebido um ofício da Anvisa dizendo que havia necessidade do Butantan complementar informações. Hoje recebi também um ofício desta feita do CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, noticiando que o Butantan também precisa complementar informações. Eu estou acompanhando esse processo, de liberação, tanto dos ensaios clínicos como do uso do soro, passo a passo. Sigo inconformada com a morosidade, mas vamos aguardar quarta-feira, onde haverá essa audiência pública, em que os próprios técnicos poderão explicar o que é que está acontecendo, quais informações estão faltando, por que o Butantan não prestou essas informações, que o nosso intuito é ter esse soro rapidamente testado, no ensaio clínico já aprovado para ocorrer no Hospital do Rim e no Hospital das Clínicas, para que nós possamos ter esse soro sendo ministrado ao mesmo possa ser utilizado em outros estados da federação. Então, seria isso a minha participação nesta segunda-feira, uma participação mais informativa, dando conta dos projetos que serão deliberados amanhã, das audiências públicas que ocorrerão na casa, e um pouquinho da minha percepção, tanto a respeito do tema dos projetos a serem votados, como do tema objeto das audiências públicas que ocorrerão. Peço aos cidadãos que o acompanhem, porque essa participação social é muito importante. Muito obrigada, boa tarde, boa semana a todos. Obrigada, deputada. E a gente já está com outro deputado inscrito, o deputado Major Meca, do PSL. Boa tarde, deputado. Deputado, o senhor pode liberar o áudio, por favor? Estão me ouvindo? Agora sim. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos vocês, boa tarde a todos que nos acompanham pela Rede Alesp e nos acompanham também pela rede social. Hoje eu venho me pronunciar na tribuna virtual, fazendo uma chamada externa, para que eu possa mostrar a todos vocês com o que nós nos deparamos nas nossas ações de fiscalização. Na semana passada, foi publicado no Diário Oficial do Estado um empenho de mais 5 milhões de reais para assessoria de imprensa do governo do estado de São Paulo. Por que eu estou fazendo a chamada aqui do bairro da Pompeia, na capital de São Paulo, em frente ao complexo hospitalar de Cotoxó? Porque vejam só os senhores, no mês de janeiro, o senhor governador João Agripino publicou no Diário Oficial do Estado o empenho de 100 milhões para a área de publicidade. Após menos de 30 dias, no início desse ano, ele publicou o empenho de mais 90 milhões. Essas duas publicações em Diário Oficial do Estado, inclusive, foi foco de uma ação judicial minha impetrada no Tribunal de São Paulo. E
A semana passada, como eu disse aqui no início da minha fala, publicou novamente mais 5 milhões. Olha só a incoerência. Eu vou mostrar para os senhores aqui, ó. Esse aqui é o complexo hospitalar de Cotoxó, no bairro da Pompeia. Dá uma olhada o tamanho do hospital. Complexo hospitalar de Cotoxó, no bairro da Pompeia. Essa obra, ela se deu início pelo governo do estado de São Paulo no dia 13 de dezembro, olhem a placa aqui, ó. No dia 13 de dezembro de 2013. O prazo para a entrega dessa obra era de 15 meses. 15 meses para a entrega. Ou seja, no dia 2 de março de 2015, ou seja, há 6 anos atrás, esse hospital já era para ter sido entregue à população do estado de São Paulo. Essa obra, o investimento total até o presente momento foram de 72 milhões de reais. Agora, façam a conta. Esse hospital que o governo do estado de São Paulo vem gerindo a sua construção já há 8 anos, 6 anos de atraso na entrega da obra. Há 6 anos que o povo de São Paulo já deveria estar usufruindo do atendimento médico aqui nesse hospital e ainda... Aí nós vemos o governador João Dória remanejar 195 milhões de reais para a área de publicidade e assessoria de imprensa. 195 milhões. Esse hospital, até o presente momento, dê uma observada. Olha que prédio, belíssimo prédio, né? Belíssimo prédio, belíssima construção, mas ainda fechado e não atende a população. Até o presente momento, o investimento foi de 72 milhões. Ou seja, só o que o senhor João Agripino Dória das pastas da saúde, das pastas da educação, da fazenda, para a publicidade, dá para construir 3 hospitais como esse aqui. 3 hospitais. Sem considerar que, durante uma crise sanitária, o governo não teve a dignidade de empenhar recursos e acelerar a entrega desse hospital ao povo de São Paulo. Mesmo nós mostrando, indicando que vários hospitais no estado de São Paulo estavam com dificuldade de atendimento em leitos de UTI, em leitos de enfermaria. Mesmo assim, o governador do estado de São Paulo e sua equipe não teve a dignidade de empenhar recursos e muito menos esforços para que o complexo hospitalar de Cotoxó, assim como o Hospital das Clínicas de Bauru, que nós mostramos há algumas semanas, abrissem as suas portas e pudessem dar atendimento ao povo de São Paulo. Então fica
o meu registro aqui na tribuna virtual da Assembleia Legislativa de São Paulo, o descaso do senhor governador João Agripino Dória com a saúde, com o povo do estado de São Paulo, um estado que hoje ultrapassa o número de 104 mil mortos, um estado que não é de hoje, não é dessa crise sanitária, mas há décadas não tem leitos de UTI, nem leitos de enfermaria em número suficiente para atender a demanda do povo do estado de São Paulo. Esse tipo de gestão, essa forma de se empenhar o dinheiro dos nossos impostos, beira a prática de crime e nos chama a atenção em relação à necessidade de se investigar como o dinheiro do cidadão foi empenhado ao longo da crise sanitária. Deixo aqui o meu registro mostrando a todos vocês um caso in loco de descaso do governo do estado de São Paulo. Tá, pessoal? Só para mostrar a vocês aqui, não sei se eu consigo aumentar o investimento total até o presente momento. Acho que eu não consigo aumentar aqui, ó. 72 milhões 677. E só de remanejamento de recurso para publicidade, 195 milhões. Ou seja, dá para se construir 3 hospitais como esse aqui, com dinheiro que o senhor Agripino está remanejando para a publicidade, para poder concorrer o ano que vem às eleições de 2022. Infelizmente, é o que acontece no nosso estado. E a nossa Casa Legislativa deve investigar, deve sim instalar a CPI da transparência do Covid-19. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma ótima... Obrigada, deputado. E agora, por reinscrição, passo a palavra ao deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Boa tarde, de volta à tribuna virtual da Assembleia Legislativa. Eu quero parabenizar o deputado Major Meca por essa denúncia. Deputado Meca, tem todo o nosso apoio. Dizer que isso é um verdadeiro escárnio. É inadmissível, né, que o governo mantenha uma obra paralisada como essa, né, e nós sabemos que ele retirou recursos da saúde em plena pandemia, na aprovação do orçamento, mais de 600 milhões de reais do SUS foram retirados. É um ato criminoso no momento em que as pessoas mais precisam da assistência médica para enfrentar essa pandemia. Eu quero aqui fazer uma grave denúncia em relação ao que está acontecendo no município de Araraquara. A prefeitura está obrigando a volta às aulas presenciais desde o dia 5 de abril. Só que pior do que isso, é que agora a prefeitura está retalhando os servidores que estão em greve sanitária, os profissionais da educação, em defesa da vida, em defesa da saúde pública, se negaram a voltar presencialmente. Eles continuam trabalhando remotamente, que é o correto, que é o que nós defendemos. Araraquara passou por um processo amplo de contaminação e eu quero aqui elogiar a ação do prefeito Edinho Silva em relação ao lockdown, que ele fez um enfrentamento com os negacionistas, com os terraplanistas, com a extrema-direita, com os protofascistas, né? Ele fez um enfrentamento e bancou o lockdown que aparentemente diminuiu bastante
a contaminação e foi um exemplo a ser seguido por vários municípios no Brasil. Então, o prefeito, nesse aspecto, agiu corretamente, tem todo o nosso apoio, mas o prefeito Edinho Silva não pode autorizar que a Secretaria da Educação agora reabra as escolas para as aulas presenciais, colocando em risco, novamente, a vida das pessoas, dos profissionais da educação e de toda a comunidade escolar. E pior do que isso, que autorize a repressão, a perseguição e o corte de salários dos servidores da educação, das trabalhadoras e trabalhadores da educação, que estão exercendo o legítimo direito de greve garantido pela Constituição. Então, não combina com o deputado Edinho Silva. Fiquei chocado quando tive acesso a essa informação. Estou conversando com os professores, meus colegas da rede municipal da região de Araraquara, e até eu fico chocado porque aqui o PT está na greve, está defendendo a greve dos servidores da rede municipal de São Paulo, que eu também estou, logicamente, que a gente é contra a reabertura das escolas na capital, e o prefeito, aqui a atual prefeitura, agora o Ricardo Nunes, a Secretaria de Educação, através do Padula, que é o secretário, Fernando Padula, está cortando ponto também das pessoas em greve, em plena pandemia, cortar salário. Olha que absurdo, de pessoas que estão defendendo, fazendo a greve pela vida. E o PT está do nosso lado aqui, mas em Araraquara está contra os professores. Então é uma incoerência muito grande, né? Nós somos contra a volta às aulas presenciais em todas as escolas, em todos os estados e municípios. Aqui em São Paulo, nós estamos defendendo a greve sanitária dos profissionais de saúde da Prefeitura de São Paulo, nos colocando contra o corte dos salários dos servidores em greve, que isso aí é uma desumanidade, né? As pessoas, em plena pandemia, vão perder os seus salários porque estão defendendo a vida e a saúde pública de toda a comunidade escolar. E lá em Araraquara, que a gestão é do PT, uma gestão progressista, né, reproduz uma prática aqui do PSDB de perseguir servidores em greve, não combina. Então, eu faço um apelo aqui ao prefeito de Araraquara, que foi deputado estadual aqui, lembro, teve uma ótima atuação, mas ele acertou com o lockdown, fechar a cidade, defendendo a vida, mas está derrapando na pista aí, está feio isso, não pode tacar a educação dessa maneira, tem que manter as escolas fechadas e respeitar o direito de greve dos servidores da educação. Então, faço apelo ao prefeito, às instâncias do PT, ao diretório estadual do PT, que façam uma intervenção em defesa dos professores, o diretório nacional do PT, que os parlamentares do PT também pressionem o prefeito Edinho Silva a não cortar os salários dos nossos professores, dos nossos profissionais da educação. E, por fim, quero aproveitar ainda a oportunidade para dizer que eu continuo fora da Comissão de Educação. Meu nome foi excluído após 16 anos como membro titular da Comissão de Educação, por conta da minha militância, da minha atuação também profissional, histórica na área da educação. Eu fui praticamente expulso da comissão nessa nova formação, sem nenhuma justificativa, né? Teve a publicação no Diário Oficial dos membros das novas comissões, houve uma pequena renovação dos nomes e o meu nome desapareceu. Fui retirado dessa comissão e, pasmem, vossas excelências, deputados e deputadas, não fui colocado em nenhuma outra. Eu sou um deputado sem participação nas comissões da Assembleia Legislativa. Que eu saiba, não tem nenhum deputado na minha situação, pelo menos sem nenhuma comissão. Então, isso para nós é uma clara retaliação, isso é uma perseguição política, é uma tentativa de obstruir as ações do nosso mandato na Assembleia Legislativa. Não houve nem a preocupação mínima em manter ali o princípio da proporcionalidade, como reza a legislação, a Constituição, a federal, a nossa estadual, o regimento, nada de... Até porque o pessoal tem 4 parlamentares e só ficou
em 3 comissões. Tem partidos que têm um único deputado e está em 3 comissões. Partidos que têm o mesmo número de deputados que o PSOL. Por exemplo, o Partido Novo tem 4 parlamentares e tem 7 comissões. O PSOL só tem 3 e eu fui expulso ainda da educação. O Podemos tem 4 parlamentares e me parece que está em 11 ou 12 comissões. Então, não tem respeito nenhuma proporcionalidade. Então, para nós é muito claro que é um processo de perseguição política, as nossas lutas dentro e fora da Assembleia Legislativa em relação na área da educação, aos nossos enfrentamentos ao Roscielli, a política desastrosa do Roscielli, e também ao nosso comportamento interno, denunciando dentro da Assembleia Legislativa que ela não passa de um puxadinho do governo estadual, né? E eu fico perplexo com isso, porque o deputado Carlão Pignatari, presidente da Alesp, não precisava fazer isso para me retalhar, mas fez, né? E ele é o único responsável por isso, porque ele pode mudar isso. Faça um apelo a ele, porque agora o que se diz é o seguinte, que é uma retaliação política, mas também até pessoal, que já não vem de hoje, vem desde o PDL 22, depois cortando minha palavra, né? Agora me expulsando da Comissão de Educação, talvez me retalhando por eu ter apresentado um projeto de lei que revoga uma lei aprovada em 2019, que isso foi ventilado pela imprensa, de que esse projeto poderia beneficiar uma empresa da qual ele é sócio, da indústria farmacêutica. Eu apresentei um PL que está tramitando aqui, que revoga a lei, e por eu ter questionado também a presença dele na votação do projeto de lei que autoriza, que privatiza, que terceiriza a fiscalização da indústria da carne, dos frigoríficos no estado de São Paulo, da qual também é um ramo que ele faz parte. Ele é dono do frigorífico Rico, ele exporta aves para vários países do mundo, e eu fiz essa intervenção dizendo que ele não poderia presidir a sessão durante a votação, porque ele seria suspeito, logicamente, porque ele seria beneficiado com a aprovação do projeto. Enfim, então o fato é que eu quero fazer essa denúncia. Estou sendo retalhado pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Tenho certeza que com a influência da Secretaria da Educação, do governo Dória, né? Então, um professor de escola pública é expulso da Comissão de Educação e é expulso por um grande empresário do ramo frigorífico e da indústria farmacêutica. Então, e exigimos a volta do nosso mandato para uma comissão que nós sempre estivemos presentes, dando a nossa contribuição para a melhoria da educação no estado de São Paulo. Muito obrigado. Um inscrito é o deputado Sebastião Santos, do Republicanos. Boa tarde, deputado. Deputado, o senhor pode só liberar o seu áudio, por favor? Está me ouvindo? Agora sim, deputado. Bom, boa tarde. Boa tarde. Bom, quero saudar aí a todos os deputados, deputadas que estão aí na Tribuna Livre, e o que me traz hoje a falar um pouco aqui é justamente a situação que brasileiros estão sendo deportados de Angola, um país amigo, mas que, infelizmente, parece que se tornou inimigos a algumas instituições, inimigos à causa que muitos brasileiros que já estão há muitos anos, há mais de 25 anos, na Angola, não estão sendo respeitados, não estão sendo respeitados suas famílias. E essa deportação, ela mostra claramente a sensibilidade que nós precisamos ter com as ações internacionais. Sabemos que
o nosso país ele está sendo muito prejudicado por outros que vieram até nós em gestões passadas, principalmente do governo federal, e que receberam empréstimos e que não estão pagando, e que esses recursos seriam de grande ajuda para o nosso país nesse momento. Mas, nesse instante, nós estamos aí com mais de 100 brasileiros preocupados, sendo muitas vezes prejudicados na questão psicológica e também física lá na Angola, por causa de que os seus vistos não estão sendo novamente assinados, e com isso 17 deles que foram chamados para entrevista acabaram sendo expulsos. Esses são homens e mulheres que são missionários brasileiros, e um deles, que é uma pessoa que nós conhecemos particularmente, já estava na África há 27 anos. E cadê o reconhecimento das autoridades angolanas para o trabalho social que foi feito pelas famílias angolanas, o trabalho que foi feito para o jovem, para o idoso, para aquela pessoa que muitas vezes está em desespero, querendo tirar sua própria vida, aquela pessoa que não tem alimento em casa, que recebeu alimento, aquela pessoa que chegou a ser enganada pela medicina e procurando a Igreja Universal do Reino de Deus ou uma outra igreja no país, foi acolhido, foi ajudado, teve lá o seu apoio espiritual, o apoio psicológico que muitas vezes é realizado. Jovens que foram tirados das drogas, nós sabemos claramente que Angola é um país que, infelizmente, o uso das drogas é muito habitual, principalmente pelos jovens. Agora, todo o trabalho que foi realizado pela Igreja Universal do Reino de Deus no país, em Angola, está sendo jogado por água abaixo. Nós não estamos tendo reconhecimentos. O Itamaraty, ele não está dando os devidos apoios necessários nesse momento. Então, fica aí a nossa indignação para os órgãos que deveriam cuidar dos brasileiros em Angola e que não estão dando realmente o seu devido atendimento. Como membro efetivo da Comissão de Assuntos Exteriores aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com certeza vamos convocar o cônsul aqui de Angola para que ele possa dar explicações para todos nós, porque como essas pessoas estão sendo retiradas dos seus países, praticamente, brutalmente, onde elas não podem usar o telefone para falar com a família, que estão sendo deportadas, não sabem para onde foram, só vão se conversar depois de chegar ao Brasil. Isso é totalmente uma coisa que é absurda, ofende claramente os direitos humanos. Todos os acordos internacionais estão sendo ofendidos. Como ficam as empresas brasileiras? Hoje são missionários e da Igreja Universal do Reino de Deus. Amanhã pode ser missionário da Batista, da Presbiteriana, da Quadrangular, de todas as religiões, católicos, espíritas, não importa. Podem estar lá fazendo um trabalho e daqui a pouco vem lá uma deportação e eles acabam sendo expulsos. Agora, as empresas brasileiras que estão lá, como ficam? E aqui no nosso país também, como está sendo tratado a situação de pessoas angolanas vindo para cá? Como está sendo tratado isso? De lá, nós estamos sendo expulsos. E daqui, como vai ficar? Então, essas relações, elas precisam rapidamente ter ações do governo federal,
do consulado aqui em São Paulo, de quem for necessário. Mas nós não podemos continuar recebendo pessoas deportadas de Angola e nós vamos fazer tudo o que for possível, dentro das comissões, dentro das votações, o que houver possível para se fazer aqui, né, no estado de São Paulo. Como deputado estadual, nós estaremos juntos com todos os homens e mulheres que deixaram as suas vidas aqui no nosso país e foram para outros países. Eles têm que ser acolhidos com decência, eles têm que ser amados por aquelas nações, porque nós amamos todas as nações aqui no nosso país. Isso é indiferente. Eu tenho amigos angolanos e que eu quero muito bem deles. E eu jamais aceitaria que essas pessoas fossem deportadas do Brasil para voltar ao seu país de forma alguma. Não importa quais seriam os motivos, nós estaríamos lutando por eles. Então, o que nós deixamos aqui nessa tarde é a nossa indignação. Hoje são 17 homens e mulheres que foram deportados da Angola, que chegaram ao nosso país e que estão sendo recepcionados aqui pelos amigos brasileiros, pela Igreja Universal do Reino de Deus, porque eles trabalham, eles são homens e mulheres que estão à disposição da obra de Deus, mas nós queremos um posicionamento mais breve possível e que esses 100 outros que estão lá aguardando a sua deportação, que o governo brasileiro, que quem de direito, o Itamaraty, nos dê uma resposta para que eles possam ter a condição, sim, de continuar as suas vidas naquele país. Como ajudaram até agora, posso continuar ajudando os angolanos por muito mais tempo. Então, eu quero deixar aí a nossa fala. Nós não podíamos, de forma alguma, olhar uma situação que vemos claramente a imposição de uma ação do governo angolano e que não está sendo reprimida. Não ouvimos, não vimos nenhuma ação dos direitos humanos internacional, da ONU ou de quem quer que seja. Então, nós queremos nos posicionar nessa tarde e dizer, olha, nós somos a favor de todos os homens e mulheres que saíram do nosso país para ir para qualquer país, e Angola é um deles. Então, fica aí a nossa revolta, a nossa indignação, e esperando que o nosso país, através de seus órgãos, se mobilize e que dê aí um posicionamento favorável a esses missionários que estão em Angola. Porque, se assim não acontecer, o Brasil tem que começar a mudar as suas regras, a mudar, muitas vezes, as ações para com outras nações que dizem ser amigas, mas que, infelizmente, estão deixando de ser amigas. Então, fica aí as nossas palavras nessa segunda-feira e o nosso carinho, a nossa dedicação, o nosso afeto, realmente, o nosso apoio a esses 17 homens e mulheres que estão chegando de Angola no nosso país e que já chegaram. Muito obrigado e essas eram as minhas palavras. Obrigada, deputado. E agora a tribuna virtual vai para um rápido intervalo. Voltamos já já.